Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Senhor Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Senhores Deputados, representantes de entidades públicas aqui presentes, senhores bastonários e representantes das ordens profissionais aqui presentes, colegas dos órgãos sociais da Ordem dos Psicólogos, colegas das várias organizações congêneres, de associações de psicólogos de vários países do espaço ibero-americano, congressistas, psicólogos e psicólogas, bem-vindos a Portugal, welcome to Portugal. Eu vou começar desta vez de uma forma muito diferente daquela que costumo começar. Começo por agradecimentos. É a última vez que me dirijo a vós em congresso, enquanto bastonário. Compreendam alguma dificuldade na articulação de algumas palavras. O primeiro agradecimento é para os funcionários da organização que dirijo. São muitos anos a ter o prazer de poder trabalhar com pessoas extraordinárias, de grande empenho, grande dedicação, grande compromisso a uma missão. Foi um orgulho. Muito obrigado. Este congresso nunca existiria sem o trabalho fantástico dessa equipa que está aí por trás, alguns visíveis, outros menos visíveis, uns aqui e outros a assegurar outros serviços na Ordem dos Psicólogos. Muito obrigado. À minha família, não seria possível poder fazer este caminho. É um caminho que dá satisfação, mas exige sacrifícios, muitos. Sem eles não seria possível. Muito obrigado também. Os psicólogos e as psicólogas. Bom, se não tivessem confiado em mim e na minha equipa, nas minhas equipas, não teria sido possível estar aqui hoje. Obrigado por essa confiança e obrigado pela oportunidade. Gostei de vos servir, umas vezes mais, outras vezes menos, é certo? Mas foi uma honra e, portanto, um agradecimento a todos os psicólogos e psicólogas deste país por essa oportunidade e confiança. E depois... não posso deixar, neste momento, de aproveitar esta oportunidade para também referir que estou agradecido em nome dos psicólogos e das psicólogas portugueses pela presença, não só do Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, que representa assim, de uma certa forma, simbolicamente, que seja transversalmente a governação do país, porque os psicólogos e as psicólogas trabalham em todas as áreas. Os psicólogos estão em todas as áreas da sociedade e por isso, muito nos honra que o Governo esteja aqui representado por quem também representa essas várias áreas na coordenação do Governo. E, portanto, muito obrigado, Sr. Ministro, por esta presença. Sr. Presidente da República deu-nos e deu uma honra desde praticamente o princípio do mandato, já lá vão quase 8 anos,
de se dar ao trabalho de ler as cartas que lhe foi enviando regularmente, anualmente, como balanço da atividade dos psicólogos e das psicólogas e da própria Ordem em cada ano, e com também aquilo que entendia ser os desafios que a profissão e que o país enfrentava num ângulo que é o ângulo da psicologia e dos psicólogos. O Sr. Presidente teve sempre também a amabilidade de nos receber ano após ano para discutirmos precisamente esses temas. E se a ideia foi sempre poder, através dessas cartas, dar a conhecer aquilo que era o contributo que os psicólogos e as psicólogas davam ao país ano após ano, e aquilo que podiam dar mais, e alguns dos problemas que eram necessários resolver, também é certo que foram também momentos e oportunidades para reflexão e para que pudéssemos também aí outros temas aprofundar de interesse, julgo eu, para o país, certamente para a profissão, e esses momentos também tiveram um contributo muito importante para chegarmos aqui hoje numa situação que é, as palavras são minhas, muito diferente daquela que era a situação da profissão há 8 anos atrás. E, portanto, também muito obrigado, Sr. Presidente, por todo o apoio que sempre prestou no relacionamento institucional com esta Ordem. Muito obrigado. Bom, quando eu iniciei este caminho, a profissão estava... este caminho que remonta antes de estar neste cargo, a profissão era vista de uma forma diferente, a profissão era, por vezes, inclusivamente, vista com desconfiança. É preciso lembrar que no Brasil a regulação já tinha mais de 40 anos, provavelmente, quando a Ordem em Portugal foi criada. Em Espanha, provavelmente, pelo menos 20 já tinha de regulação, quando nós tivemos esta oportunidade de tentar fazer o que estamos a fazer pelo país. As ordens eram vistas, eu digo eram, podemos discutir o verbo, como bacocas, protetoras de um corporativismo anacrónico e pouco responsáveis, tendo em conta uma certa confusão entre aquilo que é o seu papel e as suas atribuições e aquilo que é o papel de outras organizações, como, por exemplo, os sindicatos. As organizações de psicologia nacionais e as de caráter transnacional de outros países também ainda estavam muitas vezes presas a uma certa bolha. Há bocadinho falámos aqui disso, aqui também acontecia o mesmo. Gosto de pensar que podemos dar um contributo para inovarmos na presença pública e nos contributos, focando-nos no interesse público e na defesa daqueles que necessitam dos nossos serviços. Sempre fui claro que entendia que as ordens deveriam focar-se precisamente nisso e não nos interesses individuais de cada um dos seus membros. E que os interesses individuais de cada um dos seus membros serão melhor defendidos, serão melhor respeitados, serão muito melhor atingidos se for o coletivo que for a preocupação e se for o interesse público da organização que estiver permanentemente em cima da mesa na sua atuação, nas palavras e nos atos. E isso, eu julgo, foi feito durante estes anos. Na cooperação internacional... Na cooperação internacional, empenhámo-nos desde cedo. Tivemos o apoio de colegas espanhóis, tivemos muito cedo também a oportunidade de ter o braço dos nossos colegas dos Estados Unidos da América e empenhámo-nos em relações bilaterais fortes e no envolvimento nas relações europeias no seio da Federação Europeia de Associações de Psicologia. Depois também, como aliás o Congresso é mais uma demonstração, já em 2014 aqui o tínhamos tido, um Congresso ibero-americano, por causa da Federação Ibero-Americana de Associações de Psicologia. E temos-nos empenhado para inovar em cada um destes fóruns, para contribuir em cada um destes fóruns.
E porquê? Porque entendemos que essa atuação de nível global é uma atuação que tem impacto ao nível local. Não é um chavão, é uma necessidade, e o multilateralismo e a capacidade de estabelecer pontes e fazer cooperação internacional não é algo que apenas diga respeito aos Estados per si, é algo que a todos nos diz respeito e, portanto, também a instituições com responsabilidade da nossa. Mas fizemos tudo isto sem nunca perder o pé do contacto direto com os nossos profissionais. Do contacto no terreno, na visita aos locais de trabalho. Foram milhares e milhares de quilómetros percorridos, milhas percorridas. Foi do Corvo a Vila Real, a Faro. Nós fomos por todo o país tentar conhecer em todas as áreas. Não foi apenas no SNS, não foi apenas na área social. Nós tentámos conhecer em todas as áreas o papel dos psicólogos, as suas preocupações, os seus problemas. Não conseguimos estar em todos os sítios. Haverá muitos mais, porque felizmente os psicólogos estão, e as psicólogas, cada vez mais em todo o lado. Já não é verdade aquilo que disse em tempos num congresso, que a psicologia estava por todo o lado, dos psicólogos é que ainda não. Felizmente, essa frase já não corresponde totalmente à verdade. A minha principal mensagem, e a mensagem que gostava mais que ficasse na vossa memória, é uma mensagem contra o individualismo, contra o isolamento. São duas coisas diferentes, mas fazem parte de um universo que julgo que temos que ajudar a corrigir. E por isso temos que ser exemplo, nós, enquanto profissionais. Individualmente, por melhor que sejamos bem-sucedidos, nunca seremos mais do que uma sombra de nós próprios. E aquilo que conseguimos por uma força coletiva. E será assim nas vossas organizações, nos vossos locais de trabalho, nas vossas comunidades. E, portanto, é esse foco no coletivo que não devemos perder. Quando nos transcendemos, porque lutamos por uma causa e por uma missão coletiva, então aí sim damos verdadeiro significado e verdadeiro impacto àquilo que podemos contribuir na nossa vida e nos nossos papéis nas instituições por onde passamos. Aí sim seremos uma força verdadeiramente transformadora. E aquilo que nos afeta, que nos faz sofrer todos os dias, que nos faz sentir injustiça, e muitas vezes aquilo que realmente nos toca individualmente, no dia a dia, curiosamente ou talvez não são aquelas as guerras que vemos, a maior parte de nós, à distância. Não são aqueles que sabemos que vivem com muito pouco, quase nada. Não são aquele impacto destruidor de informações falsas, da desinformação e do populismo que criam sofrimento. Ainda assim, no final do dia, humanamente, aquilo que nos toca são as nossas necessidades, as nossas pessoais. É natural. Naturalmente é assim. E se nos sentimos bem ou não, seguros ou inseguros na presença de outros que são diferentes de nós, isso sim, isso é que nos toca no dia a dia, naturalmente. É naquela procura dos que pensam como nós, dos que acreditam nas mesmas coisas, dos que têm as mesmas crenças e num olhar desconfiado pela diferença. É isso que, na verdade, nos vai tocando no dia a dia, naturalmente. E, naturalmente, por tudo isto, demasiadas vezes deixamos de nos indignar. E a indignação também é importante. Entre nós, por vezes,
Sente-se a revolta, a injustiça, de pessoas que estão há muitos anos e não veem as suas condições melhoradas, de pessoas que gostariam de poder também ter outros projetos de vida, mas que infelizmente as condições em que ainda trabalham não lhes permitem isso. Também é verdade que muitas vezes jovens que pretendem seguir a profissão continuam a queixar-se que é muito difícil, que encontrar esse primeiro trabalho às vezes demora tempo, demora muito tempo. E continua a haver um aproveitamento muitas vezes muito grande dessa vulnerabilidade por parte daqueles que precisam do trabalho dos psicólogos. Isso não acontece só em Portugal, acontece por todo o espaço ibero-americano. E isso, sim, deve nos interpelar. E é bom quando temos pequenos avanços. Esta semana, o Ministério da Saúde homologou finalmente, passado tantos anos, uma coisa tão simples, um regulamento de estágios para o Serviço Nacional de Saúde que permita, de uma vez por todas, que não haja dúvidas que sim, podem haver estágios profissionais à ordem no Serviço Nacional de Saúde. Sim, podem. Deixo ao Sr. Ministro um pedido. Na área social, trabalha-se com muita dificuldade. Não são os psicólogos, são todas as pessoas que trabalham na área social. O Sr. Presidente da República conhece muitíssimo bem, conhece melhor do que eu essa realidade. Os psicólogos são apenas um exemplo. Mas a verdade é que começa a ser cada vez mais difícil que pessoas profissionais que vivem muitas causas e que, por isso, gostam de trabalhar em instituições de caráter social, gostam de apoiar aqueles que são mais vulneráveis, cada vez mais também estão menos tempo nestas instituições. Existem, infelizmente, muitas mais oportunidades e saem. Temos que fazer algo para melhorar aquilo que é este sistema do próprio funcionamento do setor social que leva a que este determinante seja tão pesado e que tão poucas pessoas qualificadas consigam hoje estar o tempo necessário para emprestar o melhor que têm a este setor social tão necessitado, e isto pode ser um problema grave no futuro. Como o tempo já vai longo, eu não vou enumerar as coisas que considero que foram possíveis de concretizar e que muito me satisfazem. Apenas gostaria de dizer que, se no passado tínhamos um desígnio de afirmação da profissão, a seguir trabalhámos durante estes anos o reconhecimento e iniciámos uma valorização dos nossos profissionais, a verdade é que isso não foram palavras vãs e de ocasião. Há uma razão para isso. Nós não podemos ter valorização daquilo que são os nossos atos sem que a sociedade reconheça a importância desses mesmos atos da profissão e sem que esses atos estejam devidamente protegidos como estão hoje para bem do interesse público e das pessoas que recorrem aos nossos serviços. Isso hoje acontece e isso permite mais valorização. Como não seria possível esse reconhecimento se não tivesse havido inicialmente uma afirmação daquilo que é o papel dos psicólogos em várias áreas da sociedade. Afirmação essa que tinha começado individualmente, tinha começado de forma muito isolada e demorou muito tempo. Mas temos dado saltos devido a esse coletivo. A mensagem final para vós é que eu acredito que nós podemos mesmo ir mudando o mundo para melhor. E acho que temos feito. Pensando no outro, pensando em nós, e ao fazê-lo assim, estaremos certamente a incluir-nos
de uma forma justa, não egoísta, não individualista. Eu sei que tenho muito a ânsia de fazer, de concretizar, de correr pelas coisas. E tenho um vício maior ainda, que é o vício de ver as coisas feitas. E fico desaustinado quando os obstáculos vão surgindo e não se consegue fechar o assunto. E ainda há alguns por fechar. Muitos. Nada foi feito isoladamente. Nada. Fizemo-lo em conjunto. Cada um com a sua responsabilidade. Cada um, uns no seu local, outros na sua comunidade. Foi possível porque nos mobilizámos, porque estivemos juntos, porque discutimos diferenças, mas apontámos para o mesmo objetivo. E isso foi um caminho que eu considero de sucesso. Por isso, nestes últimos 8 anos enfrentámos muitas coisas, muitos desafios que nunca podíamos ter antecipado. Mas em cada um desses momentos nós agimos de forma clara e determinada. Sabíamos o que queríamos, sabíamos para onde íamos e tínhamos as coisas preparadas para o fazermos. E isso fez então, como já aqui foi dito, que nós estivéssemos onde era preciso, onde as vozes mais vulneráveis precisavam de ser ouvidas, onde a compreensão sobre como funciona o comportamento, os processos mentais, era importante, por exemplo, na construção de políticas públicas, onde era requerida a nossa presença a advogar por mais atenção à saúde mental. E agora, ao olharmos para o horizonte, o que é que podemos dizer? O que é que nos podemos perguntar? Onde é que estaremos? Onde é que estaremos no futuro? E a resposta já foi dada aqui hoje. É muito curta e é muito exigente. Estaremos onde sempre estivemos. Estaremos onde é preciso. Muito obrigado.